Olá, pessoal. Eu sou Mariana Canteiro, CEO e co-founder do Banco Útil, e estamos hoje aqui para mais um episódio do Pod Útil, o podcast que trata assuntos da área financeira e fiscal de forma leve e direto ao ponto. Hoje aqui comigo, Maiara Svartman, falei certo, né? Falou. Eu fiquei ensaiando seu sobrenome, ó. A Maiara Svartman, que é gerente tributária das Azulinhas Aéreas, ela veio aqui hoje bater um papo com a gente super leve e descontraído. A gente vai falar de um assunto que não é nada leve, nada descontraído, mas a gente vai deixar esse tema aqui bastante divertido para a gente conversar sobre a burocracia fiscal, a burocracia financeira e a tal da reforma tributária. Mas antes, Maiara, de você se apresentar, eu vou falar bem rapidinho para o pessoal que está nos ouvindo sobre o Banco Útil. Para quem não conhece ainda, pessoal, o Banco Útil é uma fintech que está revolucionando o contas a pagar e a receber das empresas brasileiras, facilitando na parte fiscal, principalmente a centralização do pagamento de qualquer tipo de tributo, âmbito federal, estadual e municipal, e também guias judiciais, guias de RH, pagamento de fornecedores, colaboradores. A gente está desburocratizando a área financeira das empresas através de tecnologia numa solução SaaS totalmente segura e compliance e com rápido onboarding. Então, os nossos clientes conseguem em 2 dias utilizar nossas soluções na área financeira, trazendo muita agilidade, muita praticidade para rotinas de pagamento e recebimento. Agora chega de falar do Banco Útil. Obrigada por ter aceitado aqui o nosso bate-papo hoje, Maiara. É uma honra, de verdade. Você sabe que eu sou sua fã, a gente já se conhece há algum tempo e eu admiro bastante o seu trabalho. Acho o seu trabalho e a sua vida pessoal agora, nessa era de tecnologia, que a gente já está há bastante tempo, a gente consegue acompanhar o lado profissional e o lado humano das pessoas. Então, você é uma mulher que eu admiro muito, que eu vejo bastante ali a rotina, o equilíbrio. A gente estava até conversando, né, antes de entrar aqui tomando um café, equilibrar o desafio profissional, essa correria, essa loucura que é a área fiscal e a vida pessoal. Sim. Então, é uma honra ter você aqui hoje com a gente. Ai, obrigada. Eu estou muito feliz e estou muito honrada aqui de estar aqui junto discutindo um assunto, né, tão polêmico, e vamos tentar fazer ele ficar de uma forma mais leve. E só explicando um pouquinho, eu sou a Maiara, como você apresentou, eu trabalho 11 anos na área tributária. Já passei boa parte da minha carreira numa Big Four e, atualmente, eu sou gerente da área tributária da Azul, assumindo aí várias posições na área tributária, né? Vendo bastante a parte de tecnologia, diretos, indiretos, planejamento tributário. Então, é de tudo um pouco aí nesse mundo complexo. Legal. Hoje o nosso desafio para deixar o assunto mais leve vai ser, a gente não vai aprofundar, tá, pessoal? A parte de legislação, tem muita coisa ainda falando de reforma tributária, né? As alíquotas, muita coisa ainda no âmbito do achismo, da futurologia. A gente não vai fazer isso aqui hoje, a gente vai ser muito práticas, mulheres práticas que somos, falando da rotina, da operação, de como que as empresas já estão sentindo no dia a dia essa tão falada reforma tributária. É um assunto que eu sei, né, a gente que vive nesse meio, as pessoas já comentam, já estão sabendo com bastante profundidade o que já dá, né, para a gente ter de informação, porque, como eu falei, ainda tem muita definição de regras, né? Então, a gente não vai falar de alíquotas, a gente não vai falar a parte jurídica tributária. Então, a gente vai trazer mesmo a nossa rotina. Você está de um lado da mesa, literalmente aqui, né? Mas no dia a dia, na empresa ali, na sua atividade profissional, você está de um lado da mesa, eu estou no outro, e eu acho que é legal a gente complementar, levar aqui o contraponto de como que a gente vai tratar, de como a gente já está tratando esse assunto, porque são 10 anos aí de transição. E aí, para a gente começar, Maiara, a gente hoje já vive uma rotina fiscal bastante burocrática. As empresas que não automatizam, que não contam ali com a tecnologia e tem ali ainda uma grande quantidade de trabalhos manuais, então nem se fala. A tecnologia, a gente vai falar mais para frente também, ela já está aí para ajudar a simplificar, a desburocratizar muito ali da rotina, principalmente fiscal e financeira. Mas hoje, como que é essa rotina, né? No seu dia a dia, ali com o seu time, com a sua equipe?
Essa rotina, ela é burocrática? Você tem uma equipe muito grande fazendo muitos trabalhos manuais. Então, vamos falar do cenário hoje. Aí a gente separa aqui um cenário pré-reforma, um cenário durante a transição e um cenário pós-reforma. Aí como histórico, né, não falando, não trazendo aqui apenas o cenário hoje, o fisco ele evoluiu bastante, né? A gente estava conversando nos bastidores e como que atender um processo de fiscalização antes. Você tinha que juntar ali todas as notas fiscais em papel. Se você tinha alguma coisa para requisitar, alguma dúvida, você tinha que ir no posto fiscal. Então, de fato, tudo antes era mais complexo. E eu acho que essa evolução do fisco impulsionou as empresas a se transformarem. Só que agora a gente vive num ambiente, né, de transformação digital, mas que atua em um sistema tributário que é muito complexo, né? Então, a gente precisa ter um time grande para poder suportar, para poder produzir todas as entregas e cumprir com todas as obrigações do fisco, né? Então, eu acho que agora a gente está no momento que, de fato, a gente precisa parar para pensar na reforma, mas acho que não só no sentido da alíquota, se a minha carga tributária vai aumentar ou vai diminuir, mas no sentido mais de que o que eu espero com uma reforma tributária. E eu acho que qualquer gestor da área tributária e profissional, ele espera simplificação dos processos. Sim. A gente já entregou a idade aqui, né? Falando de papelada, de área fiscal, num momento ali que nem nota fiscal eletrônica existia. Então, a gente já passou, a gente vivenciou esse período e fazendo essa fotografia do cenário, como ele era e como ele é hoje, de fato, a gente já evoluiu muito, né? O fisco, ele trouxe ali uma série de inovações e as empresas de tecnologia conseguiram ali simplificar cada vez mais todas essas rotinas. Então, é o que você colocou aqui. Antigamente, a gente tinha ali as obrigações acessórias, né? O fiscal com o contábil, tudo em livros. Então, uma evolução muito grande que a gente já vivenciou, que a gente vive, né, o tempo todo. A área fiscal, ela é muito dinâmica, né? Então, tem muitas mudanças. Você tem que ter um time acompanhando essa legislação o tempo todo para não ser pega de surpresa. Eu falei um pouco aqui da área, mas é bom trazer isso, né? Que as empresas não conseguiram fazer isso, atuar sozinhas, né? E outro ponto é que um sistema não consegue hoje resolver tudo sozinho. Dá conta de tudo, né? Dá conta de tudo, né? Porque é tudo tão complexo que, muitas vezes, para uma determinada questão, você precisa ali de uma empresa, de uma tecnologia que é específica naquele assunto. Sim, a gente foca e acredita, né, que unindo forças, eu acho que essa é a palavra, até se a gente for pensar num cenário atual, a gente precisa, em questão de reforma tributária, de rotinas ali operacionais no dia a dia, não parar o que a gente já entrega, o que a gente já tem hoje na legislação, que acontece ali mensalmente, diariamente, no fechamento de uma área fiscal e que depois recai sobre a área financeira, mas conhecer o que está por vir. Então, eu acho que é fundamental, e aí eu queria a sua opinião também, como que você vê que o time hoje de área fiscal e até outras áreas da empresa, não só a área fiscal, mas é a que é diretamente afetada, precisa se comportar. Então, eu entendo hoje que a informação, a troca de conhecimento, então, falar sobre o assunto, juntar ali a área de negócios, a área de tecnologia e debater. Eu acho que essa troca, ela tem que ser essencial acontecer agora, em D0, para quando iniciar o processo de transição ali, que começa em 2026, né, e termina em 2033, para que a missão tenha sido cumprida. Então, que a empresa consiga não deixar as operações do dia a dia, que hoje é o atual, mas que vai ser o legado, pensando em reforma tributária, mas que ela consiga entregar dentro do compliance, que eu acho que é a palavra da vez agora, né? Trazer o time de compliance e entender como que vai ser esse movimento até a virada de chave aí em 2033. Você
concorda com isso? Você acha que esse momento é um momento de troca, que as pessoas precisam... Com certeza, eu acho que a reforma tributária começa agora, né? A gente sabe que algo está por vir. A gente não sabe concreto, né, o que vai vir de fato, mas algo vai vir e eu acho que a nossa casa tem que estar preparada para isso, tem que estar em ordem. Para não pegar ninguém de surpresa, o fisco bater e falar, olha, aqui não está compliance. Sim, sim. E aí eu acho que as áreas, né, os times, a área tributária tem que focar em duas questões que você citou. Tecnologia, né, porque a gente não consegue fazer nada sozinho. Então, se eu tenho algo complexo, com certeza a tecnologia está ali do lado para poder me apoiar. E compliance, porque daqui a 10 anos eu vou estar ainda sujeita aí a fiscalização, um período de 5 anos. Então, é uma imagina... loucura a gente parar para pensar. A gente Sim. tem que ter uma visão muito a longo prazo e fazer a lição de casa nesse período de transição muito certinho, com muito planejamento, porque o trabalho agora, pessoal, nesse período de transição, ele vai dobrar, ele vai aumentar. Sim. Porque a gente precisa, nas empresas ali, ter praticamente 2 times. Então, imagina se eu tenho algum tema, algum assunto que é complexo agora, algum trabalho que é extremamente operacional, e eu conviver com essa atividade e com o meu período aí de transição. Porque não vai ser simplesmente de um dia para o outro que eu vou mudar, né? E vou estar num outro ambiente. Eu vou ter 10 anos aí convivendo com 2 ambientes. Então, vai ser tudo mais complexo. Vai ser o problema que eu tenho hoje, ele vai se estender por mais 10 anos, né? Sim. Então, eu acho que a área de tecnologia ela vai conseguir nos apoiar bastante. E também acho que não é a área tributária e TI sozinha, tá? A reforma tributária ela é uma questão operacional da companhia. Você tem várias áreas que vão ser impactadas também. A área de compras vai ter que renovar aí todos os seus contratos, porque impacta a parte tributária. A área comercial... A área comercial, porque talvez isso reflita na venda, né? Com certeza. A gente não vai entrar nem tem como a gente falar aqui sobre as alíquotas, né? Se isso vai ser repassado ou não ali para os clientes das empresas, mas com certeza a área comercial é uma área que em breve deverá ser envolvida. Então imagina, Recursos eu vou precisar de outro time, eu vou precisar contratar mais pessoas se eu não tiver ali tecnologia suficiente para me suportar todas as minhas entregas. Então eu acho que a reforma tributária ela é uma questão operacional da companhia. A gente quer ser, e eu acho que a gente precisa, né? Brasileiros que somos, a gente tem muita criatividade para lidar com crises, né? A gente vive aí um cenário econômico global bastante complexo, mas que a gente aqui no Brasil a gente consegue tirar de letra, né? Então, juros altos, a gente falava no começo desse ano de uma possível recessão. Até agora, graças a Deus, né, não caminhamos para isso, mas a gente tem muita criatividade, a gente precisa pensar como isso vai facilitar, como isso de fato vai simplificar, isso a reforma tributária, né? Então, é um caminho extenso aí que as empresas, que os profissionais vão percorrer, mas na sua visão, você acha que melhora, piora, ou você acha que vai continuar na mesma, a reforma tributária? Então, pensa nesse período de transição, que a gente já sabe que vai ser muito desafiador, mas passamos pelo período de transição. Lá em 2033, o que a Maiara, com conhecimento fiscal, tributário, o que você enxerga de cenário pós-reforma tributária? É difícil dar opinião, né? Porque eu acho que as pessoas estão divididas de duas formas. Uma é achar que é um problema intransponível, a reforma tributária, e outra é encarar como uma oportunidade. Eu estou do lado que encaro como uma oportunidade. Eu acho que, do jeito que a gente está, do sistema complexo que a gente atua, a gente precisa de algum tipo de mudança, né? E eu acredito que lá em 2033 talvez não esteja ainda o cenário que a gente espera, mas com certeza vai ter algo melhor do que hoje. E nós temos que trabalhar para isso, né? Acho que cada um fazer a sua parte é importante. Sim, acho que principalmente no que se refere à simplificação. Então, o que eu falei no início aqui, acho que a gente discute muito a carga tributária, mas eu acho que o principal objetivo é simplificar. Não vai ser do dia para o outro, não vai ser em 10 anos, eu acredito. Fácil. Não vai ser fácil, mas, com certeza, de alguma forma, a gente vai ter algo que seja mais simples do que o que temos hoje. Uma curiosidade que eu tenho aqui. Você tem visto, as empresas já estão colocando no budget para 2024
mesmo entrando em vigor ali o início dessa transição só em 2026, mas você vê ali uma movimentação das empresas já ter um budget de reforma tributária para 2024, você acha importante contemplar isso, pensando nesse cenário de a operação precisar ali de mais pessoas, de mais sistemas, de mais especialistas, né? Como que esse dado vai ser tratado, né? Quando eu escuto falar de reforma tributária, assim, o principal ponto que me traz ali uma maior insegurança é como... Quando a gente fala de esfera federal, é mais tranquilo, mas quando a gente fala de estados, né, então 27 UFs, e quando a gente fala de prefeituras, os municípios mais de 5.000 no Brasil, me traz uma certa preocupação, né? A unificação, ter um padrão ali, porque a gente vive hoje uma realidade, por exemplo, de nota fiscal eletrônica de serviço, né? Nem a nota fiscal eletrônica de serviço conseguiu ter um padrão único. Então, é uma preocupação que eu tenho, mas eu queria saber de você, assim, lá no seu time fiscal, você já pensa em ter um planejamento de custo mesmo de budget para investimento? Porque, no final das contas, é isso, né? Eu acho que vai ser um investimento das empresas ao longo desse período de transição para quando entrar em vigor ali em 2033, a gente ter o ganho ali como um projeto mesmo. Uhum. Eu acho que o que é muito importante agora é esse tema ser discutido como operacional mesmo, discutir com várias áreas, compras, comercial, envolver todas as áreas da companhia e discutir o tema e avaliar qual vai ser o impacto em cada uma. Se você me perguntar se o budget é uma preocupação, para mim é uma preocupação, mas o que eu tento investir no momento é em estar preparada para esse ambiente. Então, o meu budget eu invisto em tecnologia, que vai otimizar as minhas atividades atuais. E, com certeza, isso vai refletir no ambiente da reforma tributária. Eu não consigo, agora, mensurar qual o tamanho da equipe eu vou precisar, qual sistema eu vou precisar ainda, mas eu consigo investir em compliance, né, para me ajudar aí nos atendimentos às fiscalizações e lá na frente eu estar o mais correto possível, e também na parte de tecnologia para automatizar minhas atividades. Então, eu tenho procurado investir bastante nisso. Legal. É esse momento de troca que a gente fala, né, de buscar ali as informações que, a priori, ali em D0, vindo por compliance, acompanhando a legislação, qualquer novidade, qualquer definição, olhar para dentro de casa, o nosso dado na origem, como que isso impacta, e aí depois eu enxergo dessa forma também, num segundo momento, de como que vai ser tratado isso em sistemas, em equipe. Falando da equipe, a gente fala bastante, né, já há bastante tempo, do profissional de techs que tem que entender ali um pouco de tecnologia, né? Ele não tem que ser um programador, então ele não tem que ir lá e desenvolver um sistema, um RP fiscal, nada disso. Mas ele precisa entender o que é um sistema na nuvem, né? Uma solução SaaS, para ele conseguir até analisar as ferramentas de mercado, para ele conseguir, na hora de conversar com o pessoal de TI, entender ali do assunto. Ser uma interface, uma ponte, exato, né? Exato. A área de techs, ela cada vez mais nas empresas, e a gente acompanha por grandes empresas que nós atendemos no Banco Útil, ela é uma área estratégica para as empresas, né? Então, as empresas não olham mais ali como uma área somente operacional, ela é estratégica. Então, a empresa que consegue entender que a área de techs ela pode aumentar faturamento, ela pode reduzir custo, com certeza está lá na frente. E as pessoas, eu acho que o trabalho com o time é muito importante, né? Porque quando a gente fala de reforma tributária, automaticamente, na cabeça ali da pessoa que trabalha na área de techs, perdi meu emprego. Porque agora não vai mais ter imposto. Porque agora vai ser tudo simples, a gente vai apertar um botão e vai resolver tudo. E acho que é o contrário, né? É o contrário. Acho que a gente vai ser muito demandado nesses próximos anos, com certeza. É uma questão, assim, bastante importante que a gente precisa, no dia a dia, trazer o time, né? Conversar Sim. com o time para justamente as pessoas enxergarem a oportunidade, né? Então, você falou isso, eu achei muito legal. É um momento de incertezas, é um momento ali que faltam, né, bastante definições,
mas a gente precisa entender que tem uma oportunidade na mesa, né? As pessoas precisam sentir isso, as empresas precisam sentir isso, e com certeza vai sair lá na frente muito melhor do que está hoje, quem enxergar essa oportunidade e trabalhar para isso. E eu acho interessante que você falou do time, né? Eu acho que o time, ele sente isso quando você mostra de fato, né? Eu, nessa última experiência que eu estou tendo, eu estou trabalhando bastante com automações e eu mostro para a equipe como que era o cenário antes, né? Levo dados de fato e como está agora. O pessoal ainda tem medo de perder o emprego com a automação? Ou isso já é acho que não de perder o emprego, mas é a resistência ao como o processo era feito antes e como está sendo, como é feito agora, né? Porque também a gente tem que ter a consciência que não existe a ferramenta perfeita, né? As ferramentas estão em constante melhorias. Então, você tem que levar também esse tipo de situação, que a ferramenta está em constante melhoria e a gente vai construir junto esse processo. Não é a ferramenta sozinha que vai resolver o problema, até porque cada empresa tem a sua particularidade. Eu fico até emocionada, gente. Maiara, eu fico emocionada de ouvir de verdade uma gerente tributária de uma empresa gigante como a Azul, com esse olhar, com essa visão. Eu acho que isso contribui muito, muito para, com certeza, o dia a dia. Vamos pensar no dia a dia do seu time, das pessoas ali que estão contigo nessa rotina, né, maçante. Eu acho que esse olhar facilita muito, porque eu até comentei numa outra conversa que eu tive que isso precisa vir de cima para baixo. Sim. Então, não adianta as pessoas que estão ali no operacional não terem medo da tecnologia, não acharem que o robô vai roubar os empregos, se o alto escalão da empresa, se a diretoria, a gerência não tem essa visão e não fala isso e vive isso. Então, eu acho que viver isso é muito importante para você permear isso para a equipe, né? Para a equipe conseguir, de fato, ficar segura e falar, olha, isso, a tecnologia está aqui, ela vai nos ajudar, mas ela não vai fazer tudo sozinha, ela precisa de nós, né, como humanos, como poder ali de analisar e tomar uma decisão. O robô não analisa e não toma decisão. Sim. Isso é tão verdade que a gente começa a trazer pessoas de tecnologia para a área de techs. Para você ver como a gente precisa de pessoas também. Não é a ferramenta que vai atuar ali sozinha, né? Mas eu acho que quando você demonstra e quando a equipe passa por esse processo, eles já começam a se sentir mais seguros. E a situação que eu tenho hoje é de transformação. O meu time traz ideias de automações, né? Então, eu acho que a chave muda quando você dá o start ali e começa a mostrar. Bacana. Vamos falar de sonhos? De mundo ideal. O que a Maiara pensa de mundo ideal, assim, falando de área fiscal, de área de techs, pós-reforma tributária? O que você quer acreditar? O que você vai trabalhar ao longo desses 10 anos aí, fazendo essa transição, esperando como mundo ideal? Como mundo ideal, eu acredito que é atuar no ambiente de simplificação, né? Eu citei no início da nossa conversa que a preocupação é muito grande com a carga tributária, mas olha o gasto que a gente tem para poder entregar o que o fisco pede, para poder atender, né, todas as declarações, fazer lá todos os pagamentos, o tamanho da equipe de techs. Então, é tudo muito. E isso tem um gasto também, né? Não é só a alíquota. Muita hora extra em fechamento, né? Fechamento de mês que dura o mês todo, quase, né? Praticamente. Então, eu acho que um ambiente mais simplificado já vai facilitar bastante e vai, com certeza, impactar nos gastos das empresas. Então, hoje, a gente entrega praticamente as mesmas informações em declarações distintas. Eu tenho uma declaração federal, municipal e estadual que informa as notas fiscais, que eu poderia disponibilizar em uma única. Então, essa unificação, acho que seria o mundo ideal. É a simplificação, né? É o trabalho ali que hoje a gente dobra, né? Então, quando a gente olha para o cenário hoje, a gente tem a mesma informação em várias entregas e aí isso às vezes gera um retrabalho, né? Essa simplificação. Eu acredito também, tá? Eu não estava muito confiante de que a reforma sairia e a gente sabe aí, principalmente falando de um governo novo, essa mudança, essa reforma tributária, para ela sair, ela teria que ter acontecido mesmo
ainda no primeiro semestre, e saiu. Então, eu vejo isso como algo super positivo, pensando nessa simplificação também. É claro que vão ter aí muitos desdobramentos até o final desse ano. Eu acho que esse ano a gente ainda vai ter bastante novidade, bastante coisas que ainda está no pra achismo. discutir, né? Que vão ser definidas. Então, eu acredito, né, que a gente vai ter bastante informação nova. E aí a gente volta para cá para discutir as próximas decisões, né, que vão sair a partir daí. Mas eu penso nisso também, que a simplificação ela tem que existir. E é para isso que as pessoas, as empresas de tecnologia estão se unindo e estão vislumbrando esse mesmo caminho. Isso eu acho muito importante. Isso não quer dizer também que as empresas de tecnologia vão desaparecer, elas Não. vão nos apoiar cada vez mais, né? É a oportunidade que você falou, Exatamente. né? É claro que a gente, né, tem casos e casos, pessoas e pessoas, empresas e empresas, e com certeza vai ter muita gente que, assim como o recurso humano ali, a reforma tributária, eu vou ter que mudar de área. A empresa de tecnologia que faz ali um RP fiscal, meu Deus, eu não vou mais ter cliente. Então, vai muito desse olhar e entender ali o cenário como uma oportunidade. E trabalhar, não é fácil, né? A gente tem a oportunidade e precisa extrair o melhor. A gente, aqui no Bancut, a gente acredita muito, e é o que tem dado certo cada vez mais. Sentar lado a lado com o cliente, entender com o cliente qual que é a dor, qual que é a real necessidade para a gente resolver o problema do cliente, né? Então, a gente vê ali, principalmente nessa questão de fintechs, né, que cresceu muito, principalmente no período da pandemia, um pouquinho antes da pandemia para cá, muita empresa que não está reinventando, inovando nada, né? Então, muita empresa de tecnologia, a gente fala que está reinventando a roda. E quando a gente olha para o mercado, olha para a dor do cliente, enxerga um problema e cria ali uma oportunidade de resolver essa dor, é isso que faz com que aquela empresa tenha um diferencial. Então, esse é o momento dessas empresas que trabalham lado a lado com o cliente, sentarem, pegar ali os maiores clientes, os cenários mais complexos, né, que são os mais difíceis de resolver, e desenvolver uma boa solução, entender ali quais vão ser as mudanças. Ainda está cedo, né, mas quando tiver as definições, entender quais serão as mudanças para conseguir fazer acontecer lá na frente. Eu lembrei de um assunto aqui que eu acho importante a gente falar. Não sei se nosso tempo já está terminando, mas, pessoal, continuem nos ouvindo aqui, assistindo, que vai ser legal também. A gente é um pouquinho polêmico, mas a gente vai dar uma polemizada só no finalzinho. A gente já vai encerrar. Mas é um assunto importante que a reforma tributária traz também, que é a questão das empresas de serviço, né? Então, a gente comentou aqui que, num determinado momento ali dessa transição, a área de compras e a área de vendas, a área comercial das empresas precisarão ser envolvidas por conta ali de uma possível, a gente não sabe aqui, a gente não está fazendo futurologia, mas de uma possível alteração de preço final, de impacto ali na precificação do serviço. A área de fintechs, né? Então, a gente sabe que a reforma tributária ela tem ali uma legislação para as instituições financeiras, mas para as fintechs, que são as empresas de tecnologia que atuam com soluções, né, na área financeira, essa questão em aberto ainda das alíquotas pode ser um problema para as fintechs, né? Então, eu estou na cadeira de diretora executiva da AB Fintechs e é uma questão assim bastante importante, relevante, que não adianta a gente discutir agora, mas eu acho que até o final do ano a gente vai ter mais desdobramentos aí para falar do impacto que vai ter não só na rotina operacional, mas na área de negócios ali das empresas de serviços. É isso, Maiara. Vamos fazer só uma última consideração final. O que você quiser falar, deixar para o pessoal aí, para o seu time, que com certeza tá te assistindo, sobre reforma tributária, o dia a dia da área,
como que a gente deve se comportar aí nesses próximos anos de transição, acalmar o coração para a gente falar, para a gente conseguir levar isso, né, para o pessoal. Eu acho que isso é o mais importante. Eu acho que falar de reforma tributária, para mim, é falar de simplificação, que eu acho que é o que a gente mais precisa, né? E no ambiente simplificado, a gente também vai ter um ambiente de confiança. Hoje, a área tributária, ela erra muito pelo volume de informações que ela precisa reportar. Então, eu acho que a gente vai estar num ambiente mais simples e transparente. Isso vai acontecer da noite para o dia, em 10 anos? Eu acredito que não, mas acredito que vem alguma mudança, e essa mudança ela vai vir para melhor. Alguns problemas vão ser resolvidos, outros problemas vão ser criados, e a gente vai estar aqui para resolver. E a gente já está acostumado, né? Brasileiros que somos... Eu participei de uma missão em Londres, de fintechs, e Londres... O Reino Unido, né, está querendo ser o principal centro financeiro do mundo. E o brasileiro está com uma moral tão lá em cima, principalmente por conta da criatividade que eu comentei aqui, né? A gente aqui passa por N cenários que o resto do mundo não está acostumado. E a gente consegue ter essa criatividade. Então, a gente sabe que lá na frente, se Deus quiser, vai ter uma simplificação, a gente vai conseguir... ter um cenário melhor do que a gente tem hoje, mas outros problemas surgirão, outros desafios virão e a gente está aqui para resolver. Obrigada, Mayara. Eu que agradeço, estou muito feliz o tempo em estar passou aqui a gente nem viu. Muito obrigada mesmo por ter contribuído aqui com a gente. Conta com a gente para o que vocês precisarem. Pessoal, obrigada por terem nos assistido até aqui. Sigam o Banco Útil nas redes sociais, @Banco Útil, Instagram, LinkedIn, e até a próxima.